Você vive exatamente aquilo que tolera e eu não tô falando isso pra ser uma frase bonita e sei que se isso chegar no ouvido de certas pessoas, o xingamento vai vir na certa. Mas isso é literalmente o motivo do porquê a tua vida não vai pra frente. E admitir isso pra vocês é admitir isso pra mim também. Porque por muito tempo eu fui aquela pessoa com síndrome da vítima, sabe? Onde o mundo é injusto e eu não ter aquilo que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, é culpa de qualquer coisa, seja das circunstâncias, seja das pessoas, menos de mim mesma. Se alguma coisa continua na tua vida ainda, é porque em algum nível tu aceitou isso, aceitou sustentar isso. Não porque necessariamente é fácil, porque é bom, mas porque até agora foi muito mais confortável e fácil tu tolerar do que tomar qualquer atitude. E antes que alguém pense, ai, mas não é bem assim, nem tudo é uma escolha, calma que a gente vai chegar lá. Mas já adianto uma coisa, que esse definitivamente não é um vídeo pra te aliviar. O principal motivo é te colocar em movimento, que é o que eu tô me forçando a fazer agora na minha vida. Seja lá quando tu estiver assistindo esse vídeo, ele tá sendo postado em dezembro, ou seja, o ano novo tá aí, gritando na tua cara tudo o que tu escolheu postergar, não só no último ano, mas na tua vida inteira. Então já deu tempo de ficar parado, né? A gente bem sabe que a vida adulta, ela não se forma um caos do nada. É literalmente um sistema que uma coisinha vai somando a outra, um problema vai somando a outro também. A gente tem pouco tempo, tem pouca energia, poucos recursos, enfim, muitas responsabilidades. E aí, sem perceber, a gente vai aos poucos parando de escolher e começa a meio que administrar incômodo. Tu não resolve mais o que tem de errado. Tu aprende a conviver com aquilo. Tu ajusta o cenário pra continuar vivendo com aquilo. Tu aprende a viver cansado, a viver frustrado e a viver adiando. Adiar alguma coisa já se tornou rotina pra ti. Tu já nem sente mais tanto peso de fazer isso. De novo, não porque tu quer, mas porque até certo ponto a vida precisa continuar funcionando. A gente não pode tomar riscos a cada minuto da vida. Mas o erro tá em se acostumar com isso. Daquele jeito tá bom, mesmo que ruim, mas não tá ruim o suficiente pra eu sair do lugar. Aquele relacionamento com alguém que não te nutre, só te machuca, só gasta a tua energia, que na vida adulta é tão preciosa, mas ele não te destrói completamente, sabe? Pra te tomar uma atitude. O trabalho que não te move, tu não vê crescimento, tu não suporta, literalmente, mas paga tuas contas, então tá tudo bem. E nessa aqui eu me incluo facilmente, porque foi o que eu fiz até hoje. A rotina que passa da forma mais automática possível, mas que funciona. Então, quando funciona, a gente só aceita, porque é muito mais fácil, mesmo que seja uma situação péssima. Só que não é porque funciona que tu tá vivendo de verdade. É só remediar pra não lidar com o difícil agora. E aqui entra uma coisa muito importante. Tu não tolera as coisas porque tu é fraco ou enfim. Tu literalmente tolera porque se adaptou demais. Tu ficou muito bom em criar micro soluções pra conseguir continuar com esse desconforto só mais um pouquinho. Tu ajusta as tuas expectativas, tu abaixa os teus sonhos, empurra só mais um pouquinho, mas não resolve o problema. Como eu já falei antes, tu literalmente mexe a tua vida inteira pra aguentar esse problema. E beleza, isso te mantém funcional, mas também te mantém parado. Tu não cresce, tu não constrói absolutamente nada. Esse é literalmente o verdadeiro significado de estar apenas sobrevivendo. E quando a gente tá nesse estado, a gente passa tantos dias no automático que tu nem lembra da maioria dos dias que tu teve no ano passado, mês passado. Porque enquanto tudo tá dando pra levar do jeito que dá, tu não precisa decidir nada de verdade e tomar riscos das tuas decisões. E o que o cérebro mais faz na nossa cabeça? Achar o caminho mais curto para as coisas. E isso também acontece no pensar. Pensar mais significa gastar mais energia. E o corpo não quer isso. E pensa comigo, quando a gente é criança e adolescente, principalmente morando na casa dos pais, existe uma sensação muito específica que absolutamente todo mundo sente nessa fase. A sensação de que a gente pode tudo, que a gente vai conquistar o mundo, que tu pode sonhar alto. Mesmo se a tua situação é uma situação delicada, uma situação
né, com uma família desestruturada que seja, tu sempre deseja isso, tu sempre deseja o melhor e tu tem aquela gana, assim, pra fazer acontecer. Tu jura que tu vai dar conta. Mas definitivamente não é porque tu era mais forte. Na verdade, a gente é bem fraquinho. É porque alguém sustentava o chão. Alguém dava essa estabilidade. Tinha comida, teto, contas pagas e uma pessoa resolvendo os BOs que a gente nem sabia que existiam na época. Aí, obviamente, tu cresce, sai da casa dos teus pais e esse chão literalmente some. E tu precisa construir ele sozinha. Agora, tudo depende de ti e decidir tudo o tempo todo cansa demais. E, de novo, nosso corpo não quer isso. E aí a narrativa vira: a vida adulta é uma prisão. Mas não era exatamente isso que a gente sonhava desde criança? Crescer pra ter liberdade? E quem disse que tu não tem essa liberdade hoje? Tu literalmente não tem ninguém pra dizer o que tu pode ou não pode fazer. Então por que a gente vive a vida adulta como se estivesse preso ainda? Quando na verdade a gente nunca teve e nunca teria em outra situação tanta autonomia pra escolher. A gente só precisa ajustar os recursos e decisões de forma responsável pra atingir essas coisas. E aqui entra o fato que a gente insiste em ignorar, mas que depois que tu entende, tu começa a sofrer menos com isso. Que é que tu não está preso, tu só tá evitando o custo de decidir. Tu escolhe por isso, independente de qual motivo seja. Porque decidir tem preço. E é verdade. Decidir vai romper, seja com laços ou com a rotina que tu tá acostumado. Vai desorganizar o que funciona hoje. Decidir literalmente gera conflitos. E evitar tomar essa atitude sempre vai parecer mais seguro. Mas sendo bem clara aqui, não decidir também é decidir. Ficar em silêncio, não se impor em alguma coisa, é decidir. Continuar onde tu tá é decidir. Não dá pra gente reclamar da vida, não dá pra gente reclamar de invasão de limites se tu mesmo não impôs isso. E existe uma diferença enorme entre tu aceitar a realidade e se conformar com ela. Aceitar é lucidez. É entender que o mundo é injusto, que o sistema é falho sim, mas que nem tudo vai mudar. Ou melhor, ele não vai mudar só porque você quer que ele mude. Agora, se conformar é usar isso como desculpa pra continuar onde tu tá. É gastar essa energia que tu poderia estar usando em alguma coisa útil, reclamando da sociedade, do sistema, dos outros, tudo menos olhar pra tua própria realidade e assumir as tuas próprias decisões. Pra mim, o maior erro tá em a gente achar que a gente pode mudar o mundo pelas outras pessoas, pelo que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, ditando o que elas têm que fazer. Quando, na verdade, a gente muda muito mais e de forma muito mais eficiente quando a gente muda o que tá ao nosso redor. Porque o que os outros fazem ou deixam de fazer não tá no teu alcance e nunca vai tá. E o que eu mais vejo hoje é justamente isso. Pessoas que querem que o sistema inteiro mude pra beneficiar elas, pra dar alguma coisa pra elas. Só que ninguém te deve nada. Não tô falando em situações mais extremas, onde, por exemplo, sim, o governo tem que dar uma educação de qualidade, saúde, retornar minimamente aquilo que a gente dá pra eles, né? Não tô entrando nesse espectro aqui da conversa, mas pessoas como eu, como você, que tem condição física, condição financeira, sim, tá? Porque tem gente que ganha aí entre 5 e 10 mil reais, tá atolada em dívida e a vida continua uma merda, entendeu? Simplesmente por tudo isso que a gente tá conversando aqui. Como mudar coisas ao teu redor, eu não tô também falando pra tu sair por aí dizendo o que todo mundo deveria fazer. É mudar coisinha por coisinha na tua vida. Às vezes é trocar de emprego, às vezes é terminar uma relação ruim, às vezes é parar de insistir, tu estar em um lugar que tu não é bem-vindo ou que tu não te faz bem. Enfim, existem grandes decisões, existem pequenas decisões, mas todas igualmente importantes para alcançar o lugar que tu quer chegar, sabe? Agora, uma coisa que eu vejo muito claramente, principalmente aqui na internet, é que às vezes a gente fica na zona do conforto porque pensa: eu já passei por coisas demais, eu já criei inúmeros traumas, eu não quero mais isso, eu não quero mais traumas. E de verdade, eu te compreendo totalmente, 100%. Mas crescer é viver sabendo que vão existir traumas no caminho e aceitar que eles vão chegar, de um jeito ou de outro. A diferença é que entre viver sofrendo pra sempre e viver com força, ter essa leveza mesmo no dia a dia, não é evitar que as coisas difíceis aconteçam. É aprender a lidar com elas o quanto antes, que elas vão acontecer. A estrutura, a segurança que tu tanto sonha, que tu quer, não vai vir antes do difícil. Ela nasce no difícil. E só um exemplo pra pincelar
isso que eu acabei de falar, é só pensar em salário. Tu querer aumentar o teu salário. Quantas pessoas querem aumentar o seu salário sem fazer nada mais do trabalho delas? Ai, mas isso é ser explorada, isso não sei o quê. Cara, se tu faz aquilo que tu foi pago, tu não tá fazendo mais do que o mínimo, entendeu? O básico ali. Tu está recebendo pra fazer isso. Agora, se tu quer aumentar, continuando fazendo a mesma coisa, não faz sentido. Fica elas por elas, entendeu? Então, a garra que tu admira nos outros não nasceu antes da incerteza, não nasceu ali num lar de arco-íris. Ninguém fica forte evitando tudo que pode dar errado. E vai por mim, a vida adulta pune muito mais a postergação do que o erro em si. Meu pai disse uma vez, e é verdade, acho que até o Steve Jobs falou isso também, que ninguém nunca aumenta patrimônio sem fazer dívida. E com dívida, tu acha que eu quero dizer gastar R$2.000 por mês ali no salão, comprando roupa ou fazendo qualquer outra coisa? Não, né, fofa? Isso foi só um exemplo pra dizer que essa dívida não é necessariamente só dinheiro. É às vezes tu sacrificar um conforto agora pra ter depois. Tu vai ficar em dívida contigo mesma por um tempo? Vai, mas depois vai valer a pena. E tu vai usufruir muito mais do que tu viver uma vida de ansiedade pra ter micro momentos de felicidade ao longo dela. Não comprar aquilo que tu quer agora, escolher guardar um pouco mais, nem que seja um pouquinho a cada mês. Às vezes tu deixar de comprar um miojo no mercado que tu compraria e usar esses R$3 que seja pra guardar, vai te fazer ser uma pessoa muito mais resiliente, que dá muito mais valor pras coisas, justamente porque tu tá conquistando aos poucos e tu tá criando essa casca também. Eu queria te dizer o contrário, mas parar de tolerar as coisas ruins na tua vida não te garante conforto e nem sucesso. Garante muito conflito, interno e externo. Tu vai perder estabilidade naquela rotina que tu já conhecia, que tu já sabia como funcionava. Tu perde certezas, perde versões antigas de ti, o que vai sim te deixar de luto. Mas tu ganha vida de novo, porque viver é andar, é fazer as coisas. Tu tá aqui nesse mundo pra ficar parado, jogado no sofá, olhando pro teto o resto da tua vida. Não é vida, ninguém quer isso. As pessoas querem viajar, querem sair com seus filhos, fazerem qualquer coisa. Então tu para de viver uma vida falsamente funcional, que é travada e totalmente automática, e começa a minimamente viver as escolhas que tu mesmo fez. A vida que tu escolheu. E não a que as circunstâncias te colocaram, sabe? Mesmo com medo e mesmo sem garantia. Como eu já disse, o ano tá acabando e independente de quando tu assistir ele serve de toda forma. E a pergunta de coach pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro é: o que tu vai continuar tolerando no próximo ano, na tua vida? O que tu vai continuar em silêncio pra confortar os outros, mas te deixar sempre nesse desconforto eterno? Eu sei que a tua situação é diferente da minha e diferente da do outro coleguinha que vai assistir esse vídeo, mas todos nós temos uma coisa em comum, que é o poder de escolha. Se tu não pode hoje jogar tudo pro alto e fazer o que tu sempre quis, spoiler, ninguém pode fazer isso, pense em como tu pode dar um passinho pra ficar um pouco mais perto disso. É isso que importa no fim das contas, a soma desses micro passinhos. Eu entrei nesse flow agora porque eu tô começando a dar os meus passinhos oficiais pra ficar 100% como artista plástica, que a gente já falou sobre aqui no canal e que eu acho que é a maior coisa que eu evito na minha vida, mesmo sendo a coisa que eu mais amo. E justamente por isso, pela falta de estabilidade, pela falta de segurança, mas que se eu nunca me movimentar pra fazer isso acontecer, não vai acontecer. Então eu também tenho os meus desafios e vícios também pra quebrar. Então eu achei legal trazer um pouco dessas minhas reflexões pra talvez ajudar um pouco a dar um chacoalhão na tua vida. Espero que esse vídeo tenha te feito bem, tenha te provocado nem que seja um pouquinho. Que a tua vida seja maravilhosa sempre. Saiba que eu tô de verdade torcendo muito por isso. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.